com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles desceram a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que hoje o Senhor há de tomar o teu mestre sobre tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei disso, retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que hoje o Senhor há de arrebatar o teu mestre por sobre tua cabeça? E ele respondeu: sim, eu sei disso, retei a vossa paz. E Elias disse a ele: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: como vive o Senhor, como vive a tua alma, não te deixarei. E ambos seguiram adiante. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de pé para ver de longe. E eles se puseram de pé junto ao Jordão. E Elias tomou o seu manto e o enrolou todo e feriu as águas. E elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: pedistes dura coisa, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo, mas se não, assim não se sucederá. E sucedeu que, enquanto eles seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isso e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. E ele agarrou as suas próprias vestes e a rasgou em 2 pedaços. E ele juntou também o manto de Elias, que lhe caíra, e retornou e parou de pé junto à margem do Jordão. E ele tomou o manto de Elias, que dele caiu, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu atravessou. Glória a Deus. Feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, ó Deus Santo, nesta noite, reunidos em Teu nome, na Tua presença, para te adorar e te engrandecer nesta noite. Pai querido, te pedimos, ó Senhor, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, nesta noite, por intermédio, ó Pai, da Tua poderosa palavra, Senhor. Eis-me aqui, ó meu Deus, como instrumento, como um canal em Tuas mãos, para transmitir, ó Pai, aquilo, Senhor, que os Teus servos necessitam ouvir da Tua parte nesta noite. Fala conosco, ó Pai, nós te pedimos, não porque merecemos, meu Senhor, mas porque a Tua misericórdia, ó Pai, são as causas de nós não sermos consumidos. Que assim, ó meu Deus, seja feito, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quem puder adorar a Deus, você está no lugar certo nesta noite. Glória a Deus. Glória. Todos nós temos o desejo de ter uma carreira bem sucedida. Todos nós desejamos algo. E esse algo que nós desejamos, seja ele profissional, seja ele espiritual, nós queremos que isso venha acontecer da melhor maneira possível. Se eu desejo uma profissão, eu procurarei da melhor maneira possível reter informações sobre aquela profissão.
Eu procurarei da melhor maneira possível estudar sobre aquela profissão, para que quando eu vier exercer aquele papel, para que quando eu venha exercer aquela profissão, eu venha exercer aquilo da melhor maneira possível. Isso sucede no mundo material e isso sucede no mundo espiritual. Estamos aqui diante de um culto de jovens, denominado para a mocidade. E creio eu que muitos dos jovens que aqui estão, assim como um dia quando eu entrei na igreja, têm sonhos, têm projetos, têm vontade de ser um grande pregador, têm vontade de louvar, têm vontade de fazer uma obra missionária, uma obra evangelística, têm vontade de obter algum cargo dentro da sua igreja, dentro da sua denominação. Mas para que isso venha acontecer, assim como no mundo lá fora, dentro da igreja, nós devemos buscar da melhor maneira possível obter informações, obter ensinamento, obter conhecimento, para que tudo aquilo que nós venhamos exercer dentro do reino de Deus, ele seja feito da melhor maneira possível. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou que nós devemos fazer todas as coisas como se fossem feitas para Deus. Lá no mundo lá fora, tudo que você for fazer para uma pessoa lá fora, você deve fazer como se aquilo fosse feito para Deus. Imagina dentro da igreja, aquilo que você vai fazer para o próprio Deus, você deve fazer melhor ainda. Mas como eu falei, é necessário ter conhecimento, é necessário buscar a presença de Deus, é necessário ler a Bíblia Sagrada, é necessário se sujeitar a uma liderança, é necessário você adquirir conhecimento com aqueles que são mais antigos. Existe um ditado no mundo daqueles que querem ser milionários, que se você quer ser um tubarão, você deve andar com tubarões, você não deve andar com peixinhos. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, você deve andar com pessoas que têm a mente voltada para isso, e empreender com sucesso. Porque se você quer ser um empreendedor de sucesso e você andar com uma pessoa que só reclama, que só murmura, que só vê pontos negativos, você não vai sair do seu plano. Por quê? Porque aquela pessoa, ela está sendo um tropeço para você. Ela está lhe desanimando, ela está lhe entristecendo, ela está lhe mostrando apenas as dificuldades. Mas se você anda com pessoas que exercem aquele cargo, que exercem aquela função, que fazem aquilo da melhor maneira possível, você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir experiência, você vai aprender em alguma situação com que aquela pessoa ela for passar e você estiver do lado a observar. Você vai aprender para que quando aquilo suceder com você, você saiba como agir da mesma maneira que a pessoa bem-sucedida, ela agiu no momento em que você estava ao lado observando. Então, no reino espiritual, é da mesma forma. Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido. Estamos aqui diante de dos dois maiores profetas da Bíblia Sagrada, Elias e Eliseu. De um dos maiores ícones da era do Antigo Testamento. Pessoas que lá no passado são referências para nós nos dias de hoje. A Bíblia aqui no texto ao qual nós lemos, ela nos relata que Elias ele ia ser tomado por Deus. Ele ia ser levado pelo Senhor. E Eliseu, como Deus o tinha mandado lá no capítulo 19 de 1 Reis, era o sucessor de Elias. Era a pessoa que ia estar a exercer o cargo, que ia dar continuidade na missão profética a qual Elias exerceu. E Eliseu seria o seu sucessor. Lá no capítulo 19
de 1 Reis, nós podemos ver que quando Elias ele estava passando pelo momento de dificuldade, pelo momento de angústia, a qual ele ansiou até mesmo a morte, Deus ele fala com Elias e diz: Elias, o que é que tu fazes aí? Aí Elias vai dizer: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, porque procuram matar-me, tirarem a minha vida, porque eu tenho sido zeloso para com o Senhor. Mataram todos os teus profetas e somente eu escapei, e para que eu também não morra, eu estou aqui. Aí Deus aparece a Elias numa brisa suave e diz: Elias, sai da caverna, vai para fora, vai de volta ao caminho de Damasco, e vai lá e unge Azael como rei sobre a Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu como profeta em teu lugar. Elias ele sai, vai a caminho de Damasco e encontra Eliseu. Eliseu ele está o quê? Trabalhando com 12 juntas de bois, arando o terreno para a plantação. Aí Elias vê Eliseu com a 12ª junta de bois, pega a capa e lança sobre Eliseu. Eliseu sabia que aquela capa representava, Eliseu ele tinha o conhecimento do que aquela capa ela representava. Ela representava a sucessão do ministério profético. Ela representava o chamado de Deus para Eliseu exercer o ministério profético após Elias. Eliseu de imediato, ele larga os bois, ele deixa de arar o terreno e diz a Elias: deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, e quando eu voltar, eu te seguirei. Eliseu vai, beija seu pai, beija sua mãe, pega uma junta de bois, mata, e ali ele faz um banquete para todos que ali estavam, convida a sociedade ali próximo para comemorar o chamado profético a qual ele recebeu, para comemorar a chamada a qual ele teve. Agora faça bem uma comparação comigo. Nos evangelhos, nós vemos a história daquele jovem rico, que tinha muitas propriedades, e ele disse: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? E o Senhor diz a ele: conhece os mandamentos? Sim, eu conheço, e guardo todos. E ele disse: se tu queres ser perfeito, vende tudo o que tu tem e me segue. E aquele jovem se entristeceu. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades, ele era rico. Supostamente Eliseu, ele também era de uma família próspera. Estava ali com 12 pares de bois, arando o terreno, e para comemorar, ele faz um banquete para todos que ali estão. E de maneira alguma ele se entristece por ter que deixar ali a herança familiar, por ter que deixar a carreira familiar para seguir a carreira profética. Mas não, ele com alegria, ele vai seguir e servir a Eliseu. A sucessão de Eliseu, ela começa aí, seguir a Elias. Durante o chamado e durante o cumprimento de Eliseu virar um profeta, se passam mais ou menos 10 anos. E Eliseu ele está lá, seguindo a Elias. Eliseu ele está lá, lado a lado com Elias. Eliseu está lá, caminhando com Elias. Porque se eu quero ser profeta, vou andar com quem é profeta. Se eu quero aprender algo de Deus, vou andar com quem tem algo de Deus para me oferecer. Se eu quero obter conhecimento das coisas de Deus, eu vou andar com quem tem conhecimento das coisas de Deus para me passar.
Fica muito fácil os jovens acompanhar a vida de um artista. Fica muito fácil os jovens acompanhar a vida de um famoso. E muitos até se deixam levar pelo estilo de vida, pela maneira de viver, pela vida que aquela pessoa ele leva por ser famosa. E ele segue ali, ele acompanha e quer passar a viver do mesmo modo, do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas, que muitas das vezes não é coisas nem que agradam a Deus. Quer exercer algo de Deus na igreja? Quer exercer algo com influência dentro da igreja? Quer exercer algo de maneira correta, bem-sucedida, com louvor dentro da igreja? Siga aqueles que fazem bem a carreira do Evangelho. Procure exemplos não de pessoas mundanas para você seguir, para você acompanhar. Procure exemplos de pessoas bem-sucedidas no Evangelho de Deus, para que assim você venha ter um espelho. Aí você pode me dizer, não devo olhar para o homem. Você não deve olhar para o homem errado. Você não deve olhar para o homem pecador. Você não deve olhar para o homem que faz as coisas erradas. Mas para aquele que faz as coisas certas, você deve olhar sim. Apóstolo Paulo, ele disse lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 16: suplico-vos que sejais meus imitadores. Capítulo 11 de 1 Coríntios: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Filipenses 3,17: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Paulo, ele está ensinando o que, meu irmão? Paulo, ele está passando o que, meu irmão? Quer andar bem diante da presença de Deus? Me segue, me acompanha, vem comigo. Quer fazer da maneira correta? Me segue, me acompanha, vem comigo, anda aqui lado a lado. Aí Eliseu, ele tem o conhecimento que Elias é essa pessoa. Eliseu, ele tem conhecimento que Elias é a pessoa correta, a qual ele deve espelhar o seu ministério, a qual ele deve olhar aquilo como um exemplo, como um espelho, para que ele venha também seguir a carreira profética. Ele acompanha Elias durante todo o ministério. Aí Elias diz para Eliseu: fica-te aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu, ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E eles desceram juntos a Betel. Aí ele vai dizer mais lá na frente: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E eles caminharam juntos. Aí Elias diz: fica-te aqui, porque o Senhor ele me enviou a Betel, ao Jordão. E ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Vou estar lado a lado. Você pode até não encontrar muitos exemplos nos dias de hoje, que tem, ainda tem, porque Deus ele sempre guarda os seus remanescentes fiéis. Lá na carta aos Hebreus capítulo 12, o autor ele vai dizer: visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e pecado que nos rodeia, todo o embaraço que nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que é que ali o autor está querendo dizer? O que são essa nuvem de testemunhas, a qual está ao nosso redor, nos cercar? São os exemplos de fé do Antigo Testamento. Não tem nada a ver com gente rica lá fora. É os exemplos de fé. Leia capítulo 11 de Hebreus. Abraão, que mesmo não conhecendo Deus, sendo chamado para uma terra a qual ele não conhecia, ele não recusou o chamado de Deus e assim ele seguiu. Exemplo de fé.
Abraão ainda, que ofereceu o seu próprio filho como sacrifício sobre o holocausto, e se não fosse o Senhor nem para impedir, Abraão teria sim oferecido. Exemplo de fé. Abel, que ofereceu melhor sacrifício do que Caim. São exemplos que a Bíblia Sagrada ela nos deixa. E esses exemplos eles nos rodeiam. Esses exemplos eles estão ao nosso lado para nos observar. E nós devemos também observar esses exemplos para que nós venhamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Porque a carreira ela vai acontecer adversidades, na carreira ela vai acontecer lutas, na carreira vai ter obstáculos. Na carreira você vai passar por algo que você vai pensar em voltar atrás. Mas olhe para os exemplos de fé. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual por si mesmo se entregou, desprezou a afronta, desprezou a desonra, e a si mesmo se entregou por nós. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Quando Jesus ele está caminhando na praia, ele vê a Pedro. E ele disse: vem e me segue, porque a partir de hoje tu serás feito pescadores, não de peixe, mas sim de homens. Você acha que se Pedro ele não tivesse seguido, se Pedro não tivesse acompanhado, Pedro ele teria se transformado em que ele se transformou? Não. Aí nós queremos ser pessoas influentes, queremos exercer cargos na igreja, mas não queremos aprender. O que fez Pedro ser quem ele foi ele andar do lado do mestre, foi ele aprender tudo o que Jesus ele tinha para passar, foi ele absorver o máximo que ele pôde absorver do mestre, para que mais lá na frente, quando o mestre não estivesse, ele pudesse dar continuidade à obra que Jesus ela nos comissionou. E quando Pedro, que caminhou com Jesus Cristo, ele vai fazer a sua primeira pregação, quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Foi do conhecimento de Pedro? Foi das habilidades de Pedro? Não. Foi somente porque ele seguiu ao mestre. Foi somente porque ele seguiu ao mestre. E quando nós seguimos ao mestre, nós aprendemos que o perder é ganhar. Quando nós seguimos ao mestre, nós aprendemos que morrer para o mundo é viver para Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Seguir a Jesus, irmão, pode ser difícil. Seguir a Jesus pode ser complicado. E é. Seguir a Jesus pode nos trazer muitas das vezes luta, sofrimento e tristeza, porque por algo que nós vamos passar. Mas é de praxe, está no pacote. Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas você pode ter certeza que no final de tudo será muito mais recompensador você, no final da caminhada, está seguindo a Jesus do que no final da caminhada você está sem Ele. Será muito mais proveitoso para a sua vida no final da caminhada você receber de Jesus: vinde bendito de meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, do que você receber: apartai-vos de mim, todo vós que praticais a iniquidade, eu nem vos conheço.
Nós devemos, irmãos, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós queremos pregar, se nós queremos louvar bem, com unção, se nós queremos ganhar almas para o reino de Cristo, nada melhor do que aprender com o Mestre, nada melhor do que aprender com aquele que criou a obra. Aí você pode dizer: ah, mas Jesus já se foi, Jesus não está mais aqui. Ele foi, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que está conosco todos os lados, e esse que veio para nos fazer lembrar de todas as palavras que Jesus nos ensinou, para que no momento certo nós venhamos saber o que falar. Quando Jesus ele dá a instrução para Pedro, ele diz: não vos preocupeis, irão vos prender, irão vos interrogar, mas quando vocês estiverem diante das autoridades, não se preocupe com o que falar, porque eu vou enviar o Espírito Santo, e esse sim vai ensinar o que vocês devem falar. Paulo ele não andou com Jesus Cristo assim na era que Jesus ele esteve na terra, mas ele andou, ele recebeu o chamado, Jesus ele teve um encontro com ele, Jesus chamou a Paulo, e a partir daquele momento em diante ele passou a andar, o Espírito Santo passou a andar com Paulo. Você acha que porque Paulo ele foi essa pessoa influente a qual ele foi? E assim como Paulo, a Bíblia Sagrada ela nos diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos designou para a salvação. E se Deus ele nos chamou, se Deus ele nos escolheu, Ele há de nos capacitar, Ele há de nos preparar, Ele há de fazer aquilo a qual Ele prometeu que fazer na minha e na sua vida. Mas somente não deixa de seguir ao Mestre, somente não abandona ao Mestre, não deixa de estar lado a lado com Jesus, não deixa de aprender dele aquilo que Ele nos deixou, para que nós viéssemos ter o conhecimento. É somente andando com Jesus que nós vamos ter uma influência, um destaque, exercer uma função, exercer um cargo, ser um grande pregador, ser um grande cantor, uma grande cantora, somente aos pés de Jesus, somente se humilhando a Jesus, somente seguindo ao Mestre, somente estando ao lado do Mestre. Os humilhados, não é assim, os humilhados serão exaltados. É aqueles que se humilham serão exaltados. Glória a Deus! Aqueles que se humilham, humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Aos humildes Deus dá graça, e aos soberbos Deus Ele abate. Siga o Mestre com humildade, acompanhe ao Mestre com humildade. Reconheça que tudo que você faz não é porque você é o tal, não é porque você é o bichão, é porque Deus Ele tem misericórdia de mim e de você, e pela sua graça Ele quer nos usar. Eliseu ele esteve lado a lado de Elias. Eliseu ele aprendeu tudo o que ele tinha de aprender. Eliseu ele observou tudo o que ele tinha de observar de Elias. Eliseu ele foi detalhista em tudo. Procurou obter o máximo de conhecimento, de informação, de experiência, para que quando Elias ele fosse tomado, Eliseu pudesse dar continuidade no ministério profético com excelência, com êxito. Aí
No texto mais adiante, o Senhor ele vai nos deixar aqui escrito que quando eles estavam caminhando para o Jordão, Elias ele tomou o seu manto, enrolou todo e feriu as águas, e elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Agora vamos entender algo muito importante aqui nesse versículo. Esse espírito aqui que Eliseu ele fala, você vai me entender, não é o Espírito Santo. Esse espírito aqui, essa porção dobrada do espírito que há em ti, que Eliseu ele pega a Elias, não é o Espírito Santo. Eu vou lhe provar. Vá na Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, e você vai ler que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí você vai observar a palavra Espírito, que a palavra Espírito ela está escrita com E maiúsculo. E em toda a Bíblia Sagrada, quando a palavra ela vai se referir ao Espírito de Deus, ela é escrita com E maiúsculo. E aqui no texto, se você observar, você vai ver que ela está escrita com E minúsculo. O que é que Eliseu está pedindo? Peço que seja dada sobre mim uma porção dobrada do Espírito, do teu Espírito. Peço-me, rogo-te que uma porção dobrada do teu Espírito seja sobre mim. O que é que Eliseu ele está pedindo? Que uma porção dobrada do ministério profético que estava sobre Eliseu, de Elias, da maneira que Elias cuidava do ministério, da maneira que o Elias ele exercia o ministério profético, da maneira que Elias ele honrava o ministério profético, da maneira que Elias exercia com amor, com cuidado o ministério profético, Eliseu ele queria servir ainda mais. Se nós venhamos entender ainda mais esse versículo, ela vai estar falando sobre a lei da primogenitura. Quando o primogênito ele fosse do filho amado, da esposa amada ou da esposa odiada, ele deveria receber porção dobrada da herança do pai. Então o que é que Eliseu está pedindo a Elias? Porção dobrada da herança profética que ele recebeu, do ministério profético que ele recebeu. Ele queria ser o principal sucessor de Elias no ministério profético. Ele queria ter por herança o ministério que Elias tinha, o ministério profético. E isso já tinha sido dado por Deus, mas era somente uma confirmação. Aí Elias vai dizer: dura coisa tu pedistes, se tu me